O que ninguém te conta sobre a criança que não quer ir para a escola? Birra ou sinal de alerta? Se toda manhã é uma batalha para levar o seu filho ou seu aluno para a escola e você já não sabe se ainda é fase ou se é hora de se preocupar, fica comigo até o final, porque eu guardei a melhor dica justamente para esse momento, em que você não sabe mais o que fazer. Olá, famílias e professores, esse é um assunto que chega até mim toda semana, então eu resolvi trazer um vídeo completo sobre ele. Eu sou Priscila Beleze Rabelo e eu sou uma multiprofessora, quer ver? É justamente esse olhar que eu tenho em várias áreas da educação juntas que eu quero trazer para o tema de hoje. Porque não quer ir para a escola pode significar coisas muito diferentes dependendo da criança. Primeiro, vamos separar o que costuma ser birra, ou melhor, o que costuma ser uma adaptação normal. É esperado que uma criança pequena, principalmente no início do ano, ou depois de um feriado longo, ou depois das férias do meio do ano, resista um pouco a voltar para a rotina. Isso costuma durar poucos dias. A criança chora na saída de casa ou na porta da escola, mas se acalma rápido assim que entra na escola. Participa das atividades, brinca e à noite consegue contar coisas boas do dia, mesmo que tenha chorado de manhã. Esse padrão de choro rápido seguido do dia normal é o que a gente chama de resistência esperada e geralmente melhora sozinha, com paciência e uma rotina previsível. O importante é não deixar de levar a criança para a escola. Agora o sinal de alerta aparece quando esse padrão muda, quando a resistência não diminui depois de 2, 3 semanas, quando a criança continua chorando ou até tem dor de barriga, dor de cabeça no meio da semana sem relação nenhuma com estar doente, quando ela evita falar sobre a escola ou fala pouco, ou muda de assunto na hora que alguém pergunta como foi o dia, quando aparecem mudanças de comportamento em casa, como agressividade, isolamento ou regressão em coisas que ela já tinha conquistado. Tudo isso pode ser sinal de que alguma coisa está acontecendo lá dentro que a criança não está conseguindo verbalizar. Pode ser dificuldade de aprendizagem que ainda não foi identificada, pode ser uma sobrecarga sensorial, muito comum em crianças autistas que têm a rotina da escola cheia de estímulos e que a família nem imagina. Pode ser um conflito com um colega ou até uma situação de bullying que a criança tem vergonha ou até medo de contar. E aqui entra um ponto que eu acho fundamental. A mesma birra pode ter causas completamente diferentes dependendo da criança. Numa criança neurotípica, o choro na porta da escola costuma ser sobre separação, sobre não querer se despedir. Numa criança autista, muitas vezes não é sobre separação em si, mas sobre o ambiente, o barulho, a luz, a mudança de rotina ou uma dificuldade de comunicação que ninguém percebeu ainda. Por isso que eu sempre falo, antes de rotular como manha, vale observar o padrão convergente e trocar figurinha com a escola. Na prática, o que ajuda de verdade é criar uma rotina de despedida curta e sempre igual, sem prolongar o momento, porque quanto mais a despedida se arrasta, mais ansiedade ela costuma gerar. Vale também conversar com a professora sobre como a criança está se comportando dentro da sala, porque às vezes o comportamento em sala é bem diferente do comportamento na escola, e essa troca de informação é o que vai te dizer se é fase ou se é hora de investigar mais a fundo. Mas olha só, antes de eu te contar a dica final, já deixa o seu like aqui e segue o canal, porque esse tipo de conteúdo é o que ajuda outras famílias e outros professores a chegarem até aqui também. Se não, você já sabe, não vai tirar 10, viu? Para quem trabalha com adaptação de atividades e observação de comportamento no dia a dia, eu separei um material com atividades e estratégias pensadas justamente para esse momento de adaptação, para facilitar a vida de quem não tem tempo de criar tudo do zero. O link está aqui embaixo para quem quiser dar uma olhadinha. Passa lá. E agora, a dica que eu guardei para o final, porque é a que eu mais uso na prática. Crie, junto com a criança, um objeto ponte entre casa e escola.
Pode ser um bichinho de pelúcia pequeno, um chaveiro, um desenho que ela mesma fez, alguma coisa que vai com ela para a escola e depois volta para casa. Esse objeto funciona como um símbolo de que a casa está com ela. Durante o dia e na maioria das vezes, reduz bastante a ansiedade da despedida, porque dá para a criança uma sensação de continuidade entre os dois ambientes. É simples, mas o efeito costuma ser surpreendente. Eu já tive alunos que eu pedi para as famílias mandarem um objeto que fosse um símbolo entre a casa e a escola. Às vezes a mãe mandava uma caneta, um chaveiro, qualquer coisa. E a criança, na hora do nervoso, ela se acalmava com aquele objeto, até ela conseguir se desvencilhar e voltar à rotina normal. Lembre-se que é um momento de adaptação e algumas crianças precisam de algum apoio, além do que elas já têm em casa ou em sala de aula. Vale muito a pena, é algo simples de fazer, que pode ajudar bastante. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo com o seu filho ou com o seu aluno, conta aqui embaixo. Na sua casa ou na sua sala, isso já foi fase ou virou sinal de alerta? Um beijo e até o próximo vídeo.